Quanta alegria de estar nesta casa mais uma vez. Pastor Marcelo, Pastora Pri, Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Esse trabalho aqui tem sido de tanta excelência. Eu, quando vim aqui a primeira vez na posse de vocês, e eu olhando hoje, quanta excelência. Que o Senhor continue transbordando a vida de vocês de amor, de graça, esse dom maravilhoso de amar e cuidar das pessoas. Ao técnico de som, Deus abençoe sua vida grandemente, que esse som está abençoado. Eu só tenho aqui palavras de exaltação para vocês, porque o trabalho dessa casa é um trabalho de excelência. Eu vejo aqui um alto nível de entrega. E que o Senhor continue abençoando essa casa. Que no ano de 2025 haja muito mais voluntários que estejam sedentos a servir aqui. Porque se tem um lugar que a gente planta uma semente e colhe abundantemente, é na seara do Senhor. Então, se você tem um talento, se você tem algo que você pode entregar ao Senhor, se você pode servir em algum dos ministérios dessa casa, procure o seu pastor com um coração quebrantado e diante deles diga: eu quero servir, porque eu tenho certeza que você vai viver uma experiência sobrenatural, porque quem recompensa é o Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Eu estou acompanhado da minha família, que tem sido um grande alicerce para mim, o meu marido, que além de marido, amigo, parceiro, também é meu sócio, agora trabalha comigo, e o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. E o meu filho, que é um presente do céu e está sempre comigo. Ele sempre pergunta se a gente vem para Pindo. Aí eu falei: hoje a gente vai. Glória a Deus. Estamos começando mais um ano, mais uma série de mensagens que o Senhor tem nos trazido. E hoje nós vamos mais uma vez aprender aqui e ter uma direção do céu para os nossos projetos de 2025. Eu sei que na semana passada já tivemos aqui uma porção do Senhor sobre esse tema. Eu assisti, fiquei impactada e eu creio que hoje não será diferente, que o Senhor vai derramar um pouco mais sobre nós. Abra sua Bíblia, o seu tablet, o seu aplicativo, acompanhe no telão, se for o caso, em 2 Samuel, no capítulo 2 e no versículo 1. 2 Samuel, capítulo 2 e versículo 1. Enquanto vocês procuram, eu preciso também mencionar aqui todo o corpo de mídia dessa igreja, que tem feito um trabalho espetacular na transmissão do culto, tem feito um trabalho espetacular nas redes sociais, no TikTok. E se você não está seguindo, siga, porque tem sido coisas maravilhosas que tem sido plantada ali para edificar essa casa e para fazer o nome dessa casa ficar conhecido nessa cidade. Então, se você não segue a página da igreja, comece a seguir. Se você não é amigo dessa página no TikTok, comece a ser, comente, compartilhe, porque isso vai fazer de você um agente de milagre na vida de alguém. Porque essas sementes, por mais simples que possa parecer, ou até mesmo insignificante, pode impactar a vida de uma pessoa. Pois hoje pessoas passam muito tempo na frente da tela, do celular, e você propagando essa boa informação, que é a palavra do Senhor, vai fazer alguém ouvir e despertar o desejo dela de servir esse que é o nosso Deus. A palavra do Senhor diz em 2 Samuel 2:1: E sucedeu, depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse o Senhor: sobe. E ele falou: Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Ainda diz a palavra do Senhor em Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Glória a Deus. Aqui nós estamos vendo um homem prostrado diante do Senhor e pedindo a direção dele para os próximos passos que ele vai seguir. Esse homem não é qualquer homem. Nós estamos falando aqui de Davi, um jovem franzino que não tinha ali
nenhuma força no seu corpo físico, que não tinha ali nenhuma grandeza nos seus músculos, mas ele tinha ali um desejo de servir ao Senhor. Davi, ele em Atos nós vamos ler que ele era uma pessoa segundo o coração do Senhor. Não existe nada mais grandioso do que termos o reconhecimento de Deus, que somos filhos segundo o seu coração, que estamos fazendo a sua boa, perfeita e agradável vontade, por mais difícil que isso possa nos parecer. Davi, ele tinha outros talentos. Além disso, Davi foi pastor de ovelhas, escudeiro, líder militar, músico, poeta, escreveu lindos salmos. Davi, ele era da linhagem da tribo de Judá e também foi um dos antepassados de Jesus. Mas quer saber de mais? Davi também foi rejeitado dentro da sua casa. E se você chegou aqui hoje passando por isso, pode começar a glorificar ao Senhor. Davi também foi exilado e perseguido por 10 anos por Saul. E precisou se esconder para salvar sua própria vida. Então, se você está sendo perseguido, injustiçado, caluniado, pode glorificar o Senhor. Davi também se sentiu sozinho por muitas vezes, mesmo sendo ungido, mesmo sendo segundo o coração de Deus, mesmo estando fazendo a vontade do Senhor, ele não deixou de ser perseguido. E aí, nós vamos ver que mesmo sobre todas essas coisas que feriam o coração de Davi, ele continuou se dedicando àquilo que o Senhor tinha para ele. E ele não deixou que nenhuma circunstância tirasse ele do lugar que ele tinha para ocupar. Mas isso produziu nele grande maturidade. Isso fez Davi, fez ele aprender estratégias para enfrentar o inimigo. Isso fez Davi desenvolver dentro dele o desejo de continuar buscando ao Senhor. E ele não deixou o seu coração se engrandecer por isso. Hoje vamos entender aqui por que Davi chegou tão longe, porque ele conseguiu enfrentar todas as suas batalhas físicas e espirituais, e porque é que ele conseguia ter estratégias perfeitas e vencer e matar centenas, dezenas de milhares dos seus inimigos. Isso fez ele se tornar muito conhecido. Isso fez ele despertar em Saul uma inveja capaz de persegui-lo ainda mais, mas o Senhor cumpriu na vida dele. Ele escreveu vários salmos, um deles diz bem assim, 139, 13 e 16. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fizestes do modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e em tecidos como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os meus dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de eu existir. Ele está dizendo nessa passagem, ele está ali dizendo ao Senhor, que ele está descrevendo o momento em que ele foi gerado, o momento em que ele foi concebido dentro do ventre da mãe dele. E aí ele está deixando claro para o Senhor que ele sabe que isso é fruto das mãos do Senhor, e que os dias dele foram escritos pelo Senhor. Ou seja, ele não está vivendo nada diferente da vontade de Deus. Ele não está passando por nada que não seja a permissão do Senhor. Mesmo que seja algo tão difícil de entender, que você precise fugir, se esconder, se exilar, mesmo que seja algo que tire você, parece que do centro ali, da presença de todos, e te guarde em um lugar escondido, ainda assim é o Senhor que está fazendo isso por você. Neste salmo ele descreve exatamente o que Deus está fazendo, o que Deus já fez por ele. E ele está deixando claro que ele reconhece que os planos do Senhor são infinitamente maiores que os nossos. Que os sonhos de Deus para nós já foi feito quando nós ainda nem tínhamos consciência de que éramos um ser. E que tínhamos própria vontade. O Senhor já tinha os sonhos dele projetado para nós. Então não precisa você se preocupar que o seu amanhã não está como você sonhou, se o seu amanhã estiver como Deus sonhou para você. E sabe de uma coisa?
na maior parte das vezes, os nossos sonhos não são como os sonhos dele. Na maior parte das vezes, nós vamos renunciar de muitas coisas para viver o que o Senhor tem para nós. Nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas, como esse jovem fez. Em todo momento, ele procurou ali fazer a vontade do Senhor. E o Senhor está dizendo para você hoje também aqui: você foi gerado, projetado dentro do ventre da sua mãe para viver uma grande história. Nada do que o Senhor faz é pequeno. Começa pequeno, mas você vai viver o extraordinário do Senhor. Você foi projetado dentro do ventre da sua mãe para que através de você o nome do Senhor seja glorificado. Não existe outro motivo a não ser esse. Não importa o que estão pensando a seu respeito, não importa o que estão dizendo a seu respeito, não importa se estão julgando a sua capacidade física, a sua força física, mental, intelectual, a sua capacidade financeira. Não importa se estão subjulgando a sua coragem, a sua força. Só importa que os sonhos do Senhor para você são maiores do que os seus, são maiores do que os meus, são maiores e são todos projetados para que só você viva. Não adianta tentarem colocar a capa em outro, ela tem o seu tamanho, ela tem o seu número, ela foi feita para você. Não deixe que a incredulidade dos seus familiares, dos seus amigos, daqueles que estão à sua volta, dos seus amigos de trabalho, possam limitar o que o Senhor já projetou para você. Aquele cargo que você almeja alcançar, se os seus projetos estiverem aliados com o céu, e essa for a vontade do Senhor para você, céus e terras hão de passar, mas o Senhor vai cumprir o que Ele prometeu para você. O Senhor vai fazer o que Ele sonhou para você. E não tem amigo invejoso, não tem aquele que pega o seu calcanhar e que não deixa você caminhar, que possa impedir o que o Senhor tem para você. Ele pode até te esconder por alguns anos, para te proteger, para te fazer ter maturidade, para te fazer sair do olho do furacão e entender que tudo está sob o controle dele. Mas haverá um momento oportuno. E quer saber de uma coisa? A honra será em público, porque o Senhor Deus exalta aqueles que estão com seus planos fincados nele, alinhados nele, consagrados a Ele. E é por isso que hoje nós vamos aprender tudo o que Davi fez, para que os seus planos e os seus projetos fossem reconhecidos pelo Senhor. E através disso, hoje nós possamos aqui dizer que ele viveu o extraordinário do Senhor. Ainda que ninguém acreditasse, ele acreditava, porque ele disse para Saul naquela guerra: eu tenho uma experiência. É como se ele estivesse dizendo: eu sei a quem eu estou servindo, eu sei pelo nome de quem que eu estou indo. E nós vamos ver isso aqui nesse texto. Diz assim, 1 Samuel 16:7: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor está falando de Saul. O Senhor não vê o que o homem vê. O Senhor não vê a aparência, mas Ele vê o coração. Então o Senhor dá uma ordem ao profeta: vá até a casa de fulano, pegue e consagre o filho de fulano. E quando ele chega lá, vai chegando um. Esse é forte, corajoso, robusto, tem pose de guerreiro. Não é esse, Samuel. E aí vem outro, também não é esse. E vem outro, não é esse. E como eu disse aqui no começo, Davi experimentou a rejeição dentro da sua casa. Davi experimentou o pensar dos outros a seu respeito, medindo a sua força física, medindo a sua capacidade física, medindo o seu QI, medindo os seus estudos, medindo tudo que ele poderia apresentar. E de fato, se fosse por isso, ele não seria capaz, como eu não sou, como você não é. Nós não somos capazes, mas se for por Ele, com a graça dEle, com a autoridade dEle, com o chamado dEle, com a fé nele, a confiança nele, nada pode nos parar.
nada pode nos parar. Então fizeram a grande mesa, colocaram um jantar, e Davi estava servindo lá fora, lá no pasto, aonde ele servia com amor, obedecendo o seu pai e cuidando das ovelhas do seu pai. E sabe o que aconteceu? Foram chamar ele lá, foram chamar ele lá onde ele estava, para que ele pudesse sentar à mesa. Enquanto ele não chegou, não houve jantar, não houve unção, não houve derramar de azeite. Então não se preocupe você, se você está servindo lá no estacionamento, se você hoje foi escalado para lavar o banheiro, se você não está aqui na frente no púlpito servindo neste lugar, o que o Senhor tem para você vai te alcançar aonde você estiver. O que o Senhor tem para você, Ele vai te arrancar da onde você estiver. Pode ninguém estar te vendo, pode ninguém estar cogitando o seu nome, pode ninguém estar projetando para você. O céu vai dizer é você, e o inferno vai ter que acatar. E as mãos do Senhor sobre você vai te fazer resplandecer. Não se preocupe em ser conhecido na terra. Não se preocupe em ser famoso aqui. Não se preocupe em ter grandes números de seguidores, de amigos, de bajuladores aqui. Mas quer saber de uma coisa? Seja conhecido do céu. Tenha uma voz conhecida no céu. Seja cheio do céu e seja conectado com o céu, a ponto do céu dizer: enquanto não chegar Ele, eu não vou deixar o azeite descer. Eu só vou entregar se for para Ele. Seja conhecido do céu, seja amigo do Senhor. Ele é quem projetou sobre a sua vida o extraordinário que você vai viver. E ainda que o inferno se levante, ele não vai se estabelecer. Se você estiver conectado com o céu, nada nem ninguém te para, nada nem ninguém te faz retroceder, e nem tira de você aquilo que é teu por direito. Creia nisso, seja íntimo do céu. Não se preocupe não se preocupe com o que estão pensando, falando, dizendo, esparramando. Seja conhecido no céu. A maior arma que nós temos é a oração. E essa arma move céu, move terra, faz milagres. Eu já preguei aqui que filho de Jairo ressuscitou porque houve uma oração. Nós vemos também quando a sogra de Pedro levanta curada porque houve uma oração. Seja conhecido, tem uma voz que quando chega no céu, o Senhor diga: opa, é o meu filho. Esse eu conheço. Eu sei quem está falando comigo. Eu sei quem está clamando por mim. Eu sei, eu conheço, eu tenho relacionamento, eu tenho intimidade. Mas isso só acontece quando nós temos vida dedicada ao Senhor. Não existe outra maneira de ser íntimo do Senhor se não houver uma entrega real, uma renúncia, um desejo de fazer a vontade dEle, de seguir o que Ele tem para nós. Aí, em 1 Samuel, olha o que está dizendo, 1 Samuel 17, do 17 ao 18. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me garantia de que estão bem. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos seus suprimentos, correu na linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Quando conversando com eles, Golias, o guerreiro filisteu, avançou e lançou o seu desafio habitual. Ele estava ali desafiando aquele exército 2 vezes ao dia por vários dias. Davi perguntou aos soldados: o que estavam ali ao seu lado? O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incursivo para desafiar o exército
do Deus Altíssimo. Ele não diz o exército de Israel, ele não diz o exército daquela cidade, ele diz o exército do Deus Altíssimo. E aí, Davi continua aqui. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim, com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei o cadáver aos exércitos filisteus, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que existe Deus em Israel. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou perante Saul, e Davi ainda segurava a cabeça de Golias. Estava tudo preparado. Nós estamos falando aqui de um jovem que já havia sido ungido, que já tinha recebido a maior honra que alguém poderia receber naquela época, que era ser escolhido para ser rei daquele lugar. E sabe o que esse jovem está fazendo nesse exato momento? Obedecendo o seu pai, servindo o rei no exército e servindo os seus irmãos. Nós não vemos aqui alguém dizendo: eu quero uma cadeira especial para mim, porque agora eu sou rei. Traga-me um lugar de honra, porque eu sou rei. Não posso servir na batalha, levar pão, jamais. Eu fui ungido rei. Muito pelo contrário. O que difere Davi dos demais é a sua humildade e o seu desejo de servir ao rei de Israel. Quer saber de uma coisa? Se você canta bem, é pela graça. Se você prega bem, é pela graça. Se você é o melhor diácono dessa casa, é pela graça. Se você serve com amor, é pela graça. Se você toca bem, é pela graça. Tudo que você faz é pela graça, porque se não for a abundante graça do Senhor, somos apenas pó, e de nós não temos nada. E é isso que nós temos que guardar no nosso coração. Não existe título maior do que ser filho amado do Senhor e ter o seu nome escrito no livro da vida. Esse é o maior título que você pode carregar com você. Então, neste momento, nós estamos vendo alguém que tem o seu coração voltado a servir. O seu coração tem o desejo de servir, ainda que ele já soubesse qual seria o seu futuro. E quando ele chega lá, ele não chega lá dizendo: eu sou ungido e eu vou acabar com esse gigante. Não, ele foi lá para servir os seus irmãos, entregar o alimento a eles. E ele começa a ficar totalmente revoltado ao ouvir o que está sendo falado sobre o exército de Deus. E ele não fica ali pensando: eu vou vencer para eu ficar famoso, eu vou vencer. Não, ele está revoltado porque não estão defendendo o exército de Deus como deveria. E é por isso que ele se coloca diante dessa batalha, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque ele diz bem claro: você vem com armas, com espada, com dardos, mas eu vou em nome do Senhor. Em nenhum momento ele diz só a grandeza do seu nome, em nenhum momento ele impõe o seu título, em nenhum momento ele põe o seu chamado, a sua unção, o que ele traz com ele. Mas ele diz: em nome do Senhor, para a glória do Senhor, para que ele seja exaltado. Ele tinha um coração voltado a servir por amor. Ele deixa claro que ele tinha fé e dedicação, e ele quer ver o nome do Senhor sendo glorificado. E ele não deixa que as honras, que o mérito, que o título penetre o seu coração com soberba, arrogância. Então não deixe você também que a sua conta bancária, que o seu melhor carro do que o seu outro irmão, que a sua casa, que o seu título, que o seu cargo, que o seu dom ensoberbeça o seu coração. Muito pelo contrário, tudo que nós temos é para a glória do Senhor, é para honrar o nome do Senhor e para servir Ele cada vez melhor, senão o Senhor não teria nos dado. E nesse momento ele diz: espera aí que você vai ver quem é Jesus.
E Saul tenta até desanimar ele, fala: mas você põe a minha armadura, pega a minha arma. Ele até tenta, mas não dá certo, porque tudo que ele precisava ele já trazia com ele: o temor e o desejo de servir ao Deus vivo, a vontade de ver o nome do Senhor sendo glorificado. Isso já estava com ele. Então, quando ele se põe de pé, havia muitos guerreiros naquele lugar, mas esse, que era apenas o tocador de harpa, é quem vai vencer essa batalha, porque ele traz com ele aquilo que só carrega quem tem o nome conhecido no céu, quem tem intimidade com o Altíssimo. E ele começa a rodar uma pedra, e ele começa a rodar uma pedra, e ele começa a rodar uma pedra. Pá! Quando ele lança, o Senhor, nosso Deus, conduz aquela pedra até o lugar exato aonde ela deve acertar. E esse gigante cai, e ele rapidamente ataca o gigante. E sabe o que aconteceu ali? Mais uma vez, Davi foi reconhecido pelos homens como um grande do céu, como um grande do Senhor. Mais uma vez ele foi honrado, mais uma vez ele recebeu muitas coisas pelo que ele fez, mais uma vez ele alcançou lugares de honra que nenhum outro homem daquele exército alcançou. E ao passar desse dia, começou então a ter ali um ciúme vindo do rei, porque o rei matou centenas, ele matou milhares de centenas. Mas nós não vemos ainda assim um homem saindo da vontade do Senhor. Nós não vemos ali um homem cheio de si mesmo, procurando para si mesmo honra e glória. Davi sai deste lugar e ele vai perguntar para o Senhor: aonde é que o Senhor quer que eu vá? Ele não se deixa levar por isso. Então eu quero te dizer, eu não sei quais são seus projetos para 2025. Eu não sei o que é que você está buscando neste ano, que talvez você ainda não conseguiu realizar no ano de 2024. Mas por mais que para você pareça totalmente impossível, por mais que para você seja difícil de visualizar, se for para a honra e a glória do nome do Senhor, se você já tiver entregue isso nas mãos do Senhor, e o seu desejo for realmente glorificar o nome do Senhor com isso que você projetou, o Senhor vai abrir o céu sobre a sua cabeça, e grandes coisas você vai viver. Mas eu quero te dizer, quando isso acontecer, não esqueça de quem é a honra, não esqueça de quem é a glória. Não importa aonde você vai chegar e na mesa de quem você vai sentar, só importa que você esteja lá, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então pare de se preocupar. Pare de se preocupar. Ah, mas a minha mãe não lembra de mim, o meu pai não lembra, o meu patrão não lembra, alguém não faz, nananã. Ainda que o teu pai e a tua mãe se esqueça de ti, o Senhor jamais te esquecerá. Aquele que te formou dentro do ventre da sua mãe, que sonhou os sonhos para você, projetou todos os seus dias como um caderno em branco, jamais se esquecerá de ti. E é o menor da casa, é o que não cabe, nem não consegue nem segurar a espada, é o que não consegue ser colocado ali nele uma armadura, é o que não tem força, é o que não tem ali braços fortes, mas é o que tem um nome conhecido no céu, é o que tem o desejo de servir ao Senhor, é o que tem amor para entregar na casa do Senhor, é o que está prostrado no altar, é o que está criando experiências dentro do quarto com o céu, é o que está sendo, é a voz que está sendo ouvida no céu. É para esses que o Senhor tem honra. Então creia que o melhor de Deus ainda está por vir. E então nós vemos ali uma pessoa que já foi consagrada a rei, já foi ungida, já teve uma vitória esplendorosa sobre um grande guerreiro, no qual ninguém daquele exército poderia ter. E sabe o que ele faz? Olha o que ele faz, este homem. E sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor.
dizendo: subirei a alguma cidade? E o Senhor diz: sim, sobe. E ele, não contente, ele pergunta: para onde subirei? E o Senhor diz: para Hebrom. Nós estamos vendo alguém que já tinha alcançado os lugares mais altos que aquela região já poderia ter visto, que poderia ter o seu coração cheio de si mesmo, mas ele está preocupado em saber quais são os próximos passos do Senhor para ele. Ele não se prende só a perguntar: Senhor, é para eu ir? Ele já tinha recebido sim, mas ele quer fazer exatamente o que o Senhor tem para ele. Ele quer fazer nos detalhes. Senhor, eu quero fazer nos detalhes. É para eu subir? Eu vou subir, mas para onde? Aonde o Senhor quer que eu vá? Porque eu posso subir para muitos lugares, mas eu quero saber qual é o seu desejo, qual é o seu querer, qual é o seu projeto sobre a minha vida. Porque se o Senhor estiver comigo, eu não vou só. E se o Senhor estiver comigo, nada me para. Se o Senhor estiver comigo, eu continuarei tendo estratégias de vitória nas minhas missões. Se o Senhor estiver comigo, nada pode parar o que o Senhor projetou. Se o Senhor estiver comigo, serão muito mais guerreiros que eu vou vencer. Ele quer saber nos detalhes: céu, o que você tem para mim? Aonde você quer que eu vá? Submeta-se ao seu Senhor. Procure saber dele o que é que ele tem para você. Eu te garanto que haverá renúncias que vão doer, lugares que você não vai mais frequentar, pessoas que não vão mais frequentar a sua casa, e você também não vai frequentar mais a casa de algumas pessoas. Quando você deseja no seu coração obedecer o céu, muitas coisas vão ficar para trás. Por algumas vezes você vai viver um momento de solitude. Mas não pense você que você está abandonado. Por mais que a sua carne entristeça e o seu coração entristeça, achando que você está só, o céu está te assistindo. O céu está ouvindo a sua voz, e o céu vai te responder. Porque o Senhor respondeu ele aqui: sobe. E ele continuou dizendo: para onde? E o Senhor diz: para Hebrom. E ele foi ungido de novo. Aquele que tem para você um projeto maior do que você sonhou, do que você pensou, é o que está projetando todos os seus dias. Você só precisa abrir os teus ouvidos e ouvir o que ele está dizendo. Essa semana eu estava lendo um livro, e Spurgeon diz assim nesse livro: quando receberes um conselho divino, haja de acordo com ele. Parece simples e óbvio o que ele descreve ali, mas é profundo e requer muita entrega, requer muito derramamento, requer muita busca, muita obediência, muita renúncia. Fazer o que o céu determinou para você pode te custar algumas coisas, mas fará te alcançar lugares que você nunca imaginou, mas fará te alcançar honras que você nunca imaginou. Quando você vê o céu se levantando a seu favor, você vai saber que é a potente mão do Senhor, que só Ele poderia fazer isso para você. Então agora eu quero te convidar, se coloque de pé, pegue o seu projeto 2025 nas mãos. Nós vamos agora entregar esse projeto nas mãos do Senhor. E assim como fez Davi, que buscou do Senhor em detalhes saber quais eram os planos do Senhor para nós, nós vamos fazer exatamente isso. Você vai apresentar o seu projeto e você vai dizer: Deus, é isso? O que está aqui está alinhado com o céu? É isso que o Senhor tem para mim? Me dá a direção de onde eu tenho que ir, de o que é que eu tenho que fazer, de qual renúncia eu preciso fazer, de qual vontade do meu coração eu preciso abrir mão. Mas eu quero fazer a tua vontade. E esteja sensível a ouvir a resposta, porque o céu vai te responder. Seja sensível. Não queira ignorar o céu quando ele vai estar dizendo para você: vai por aqui, tome essa direção. Aí você pensa: mas essa aqui é tão melhor, essa daqui é tão mais gostosinha, né?
não se preocupe com isso. O céu vai fazer algo para você. O céu vai mudar o que precisa ser mudado. E sabe um segredo? Quando nós nos disponibilizamos para o céu, o Senhor nos faz querer o que Ele tem para nós, como se nós quiséssemos isso desde o dia que nós nascemos. E nós conseguimos ali ter uma paixão tão grande pela vontade do Senhor, que a renúncia não dói, a renúncia não custa nada, nada, nada. Então, hoje eu quero te dizer, às vezes algumas pessoas, ela tem ali a capacidade de ser fiscal de santidade. E ela diz assim: mas como que o irmão fulano pode fazer isso e aquilo? Como que ele pode cantar mais assim? Como que ele pode servir mais assado? Não faça isso. Sabe por quê? Porque haverá um dia em que tudo será prestado conta. Hoje nós vivemos no tempo da graça. No tempo da lei, acontecia algo, nós já éramos punidos, já era ali aplicada uma lei e a gente já saía dali sem dever, já era pago. Às vezes com a vida, mas era pago. Hoje vai juntando. É igual cartão de crédito e cartão de débito. No tempo da lei era o cartão de débito, você já passava, já pegava e acabou. Hoje nós vamos passando o cartão de crédito e vai somando, e vai somando. Mas um dia essa conta chega. Então não se preocupe você, se estão fazendo a obra do Senhor relaxadamente, se estão em pecado e continuam fazendo cara de paisagem, porque haverá um dia que estaremos diante do Senhor e tudo isso será acertado. Hoje eu quero te convidar, abra mão de tudo isso, peça força ao Espírito Santo, porque é Ele que vai te convencer do que não deve mais permanecer na sua vida. E hoje, entregue esse projeto nas mãos do Senhor e faça uma aliança com o céu, de viver somente o que o céu tem para você, porque os lugares que você vai alcançar é como a história de Davi que eu acabei de falar aqui, é extraordinário e maior do que qualquer um já viveu. Ele alcançou lugares que nenhum outro rei alcançou, e tudo que é bonito hoje na terra dele leva o nome dele para dizer que ele era segundo o coração de Deus. Vamos orar, vamos adorar o Senhor e entregar nas mãos dele o nosso projeto.